Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar a edição de hoje do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV, nosso programa de entrevista político ao vivo no canal 180 e também no nosso canal no YouTube, Sertão TV Ceará. A partir de agora também a você que nos acompanha através dos nossos aplicativos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, na edição de hoje, divide tela conosco de forma virtual, portanto, e conversa direto da região do Vale do Jaguaribe. O amigo Rosálio Daniel é comunicador, comediante, cantor, blogueiro e político. Nasceu em Senador Pompeu, município aqui da região do Sertão Central Cearense, vizinho inclusive a Quixeramobim, onde aos 14 anos de idade começou a profissão como radioator. Fez também comunicação por diversas cidades do Ceará, incluindo o nosso município e também a capital. Foi o primeiro a receber o prêmio de melhor locutor do interior do estado, o prêmio Loja Virtual, que era concedido pela ABERT e Acerte, ao lado do também comunicador de Fortaleza, Paulo Oliveira. Atualmente reside em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, apresentando um programa de rádio e de TV web. Amigo Rosálio, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso Ceará em Pauta. Prazer contá-lo aqui com a sua participação pela primeira vez, inclusive, na nossa emissora. Seja muito bem-vindo. Fabiano, a alegria é toda minha. Eu fico muito feliz e para mim é um grande prazer poder falar com você, que é um grande profissional. Acompanhe o seu trabalho, acompanhe o trabalho da Sertão TV e para mim é uma honra, uma alegria, um prazer enorme conversar contigo e com a região do Quixeramobim, do meu senador Pompeu, Quixeramobim que me recebeu tão bem, Quixeramobim, onde eu deixei tantos amigos e amigas, Quixeramobim que eu tenho muita saudade. Para mim é uma felicidade enorme estar conversando com vocês. Fique à vontade. Rosálio, do profissional da comunicação à política, por quê? Porque eu acredito que a gente tem uma missão a cumprir. Eu acredito que nada acontece em vão. E tudo tem sua causa, tudo tem sua consequência. Tudo tem o seu momento certo. Nós viemos para cá não para estagiar, mas para fazer um trabalho no sentido de evoluir. E estamos aqui para segurar na mão do outro, para ajudar aqueles que, de certa forma, estão com dificuldade de caminhar na jornada da vida. É assim que eu penso e sempre pensei. Claro que esses pensamentos ficaram mais claros ultimamente com o meu amadurecimento. E no rádio eu sempre fiz um trabalho social, na caridade, na solidariedade humana, um trabalho fraterno, um trabalho que conseguia cadeira de roda, colchão d'água, através de campanha, cesta de alimentação para as pessoas mais pobres. Sempre fiz apresentações voluntárias, beneficentes. E a política, na minha visão, é justamente essa ferramenta de você fazer o bem. Então não foi nada mais do que a vontade de ampliar o trabalho que eu já faço no rádio, de solidariedade humana, de caridade, de fraternidade, usando as políticas públicas para desenvolver esse trabalho. Surgiu a oportunidade em Limoeiro do Norte e eu encarei. Bom, em Limoeiro do Norte, município que inclusive hoje reside, Rosálio Daniel, em 2020, disputou a prefeitura, ficou em terceiro lugar com 10,32% dos votos válidos do município. Foram um pouco mais de 3.500 votos numa disputadíssima campanha em termos de quantidade de candidatos aí no município. E o que é que ficou de aprendizagem, Rosálio, em relação à sua disputa no ano passado? Um aprendizado muito forte. E me disse que eu tinha razão, que eu não deveria desistir, apesar que muitos vieram até a mim pedindo que eu desistisse. Porque a minha candidatura, Fabiano, não era contra ninguém. Eu nem era situação e nem era oposição. Eu tive uma posição de ser mais uma opção para o povo, para o eleitor. Porque o que nós estamos vendo da política brasileira, e se você pegar como exemplo a política nacional, é isso que nós estamos falando aqui. Existe um lado e o outro lado. E as pessoas ficam sem opção. Então,
Eu acredito que democracia é isso, política é assim. Você não pode ter só um candidato ou dois candidatos. Você tem que ter uma série de ideias para analisar e poder dar o seu voto de confiança. Eu entrei nessa disputa acirrada de 8 candidaturas e fiquei no terceiro lugar. Candidatos com muito dinheiro, partidos ricos, eu estava num partido pequeno, partido que não tinha condição financeira, nem eu também, mas prevaleceu as nossas ideias, prevaleceu o nosso objetivo, que é justamente ser uma opção para aqueles eleitores que não queriam nem A, nem B, nem C. E deram um voto de confiança a nós e ficamos no terceiro lugar. Uma votação surpreendente, me surpreendeu também, uma votação expressiva, e hoje, em Limoeiro do Norte, nós somos a maior liderança política do outro lado da situação. Eu não gosto de dizer da oposição, porque a situação que está na administração tem coisas acertadas também. Eu não posso me opor o que é bom para o povo. Mas o que eu quero dizer, Fabiano, é que todas as outras candidaturas que se apresentaram na eleição passada, para o povo escolher, para o povo votar, cada um deles, além de um partido rico, tinham pessoas ao lado que estavam apoiando, inclusive financeiramente. O único candidato que era num partido humilde, o único candidato que estava num partido sem muita expressão, o único candidato que não tinha vereador do lado, e vice-prefeito, prefeito, deputado, governador apoiando, era eu. E mesmo assim, ficamos em terceiro lugar. Então, todos os outros candidatos, muito fortes. Isso significa dizer, na matemática da política, que nós nos saímos muito bem e fortalecidos. Rosário, você ficou decepcionado com o resultado? Lhe causou alguma frustração ou renovou suas energias para, quem sabe, tentar em outras oportunidades? Como foi que ficou o Rosário depois desse resultado nas urnas? Já era esperado? Não era? Se surpreendeu? Como foi o resultado, pessoalmente avaliado, diante do que as urnas lhe mandaram de recado ano passado? Pois é, nós avaliamos há pouco tempo a questão política. Eu saí fortalecido. Uma votação que eu tirei quase 4.000 votos, sozinho, sem dinheiro, no partido humilde, pequeno, no partido que não tinha expressão política, no partido que inclusive mudou de nome recentemente. Enfim, nós saímos fortalecidos politicamente. Hoje eu sou a maior liderança do outro lado da situação em Limoeiro do Norte. E de aprendizado, foi o que eu acabei de lhe falar. Aprendi que você não pode nem deve desistir de seus ideais, das suas convicções. Às vezes, Fabiano, você tem uma vontade de desenvolver algum projeto. De repente, a gente, ao invés de fazer demais, Fabiano, a gente escuta demais. Tem pessoas que chegam no ouvido direito e dizem que não está certo. Tem pessoas que chegam ao ouvido esquerdo e dizem para não continuar, porque a gente vai se decepcionar. Só que eu penso assim, se você não fizer, não enfrentar, você vai ficar o resto da vida com aquela dúvida, será que daria certo? No meu entender, para responder a você essa pergunta, politicamente eu saí fortalecido. E humanamente eu saí convencido de que você não pode desistir dos seus sonhos. Porém, existe o preço, existe a dificuldade, existe, de certa forma, algumas questões que você sofre, gaste, né? Financeiro, emocional, mas eu sou homem de fé, de oração, de Deus, confio nas boas energias positivas e tenho traçado esse meu caminho dentro do que eu aprendi. Então, politicamente, saí fortalecido. E humanamente, para responder agora sua última pergunta, eu saí convencido de que a gente não pode desistir dos sonhos da gente. Rosário, daqui a pouco eu queria, se permitisse, fazer uma avaliação da política aí na região e também do município, mas só para a gente encerrar essa questão,
Em termos políticos e atualmente, como é que está Rosário Daniel? Está ainda exercendo atividade no rádio, na TV? Como é que está o Rosário nesse ano, agora, atualmente, como é que você se encontra? Pessoalmente, psicologicamente, humanamente, estou muito bem, muito feliz, graças a Deus. Politicamente, estou sendo convidado por vários partidos, inclusive para ser candidato a deputado estadual. Partidos já chegaram me oferecendo uma oportunidade para ser candidato a deputado federal, mas ainda eu não me decidi se serei candidato a deputado estadual, ou se serei candidato a deputado federal, ou se mesmo serei candidato. A situação real é que hoje nós somos uma figura política expressiva no Limoeiro do Norte. Estamos sendo procurados. 10% da votação tirada, Fabiano, como você falou no começo aí, nos dados que você... É muita coisa. 10%. A população de Limoeiro do Norte que me deram um voto de confiança. Esses 10% que confiaram em mim para prefeito são os mesmos 10% que estão querendo que eu vá ser candidato agora, no ano que vem, porque querem também uma opção de representante da região para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Essas pessoas que votaram em mim são pessoas de Limoeiro do Norte. Você sabe, claro, e para prefeito você só pode votar no município. Porém, a gente tem um trabalho na região muito fortalecido. Nós temos um bom relacionamento com as outras cidades do Vale do Jaguaribe. E essas pessoas têm o dever também de votar no Rosário Daniel. Então, hoje, estou analisando a situação para decidir em breve se eu serei candidato ou não a deputado estadual ou federal. Falou que recebeu o convite de vários partidos, mas ainda permanece nos quadros do antigo PTC, hoje a AGI. Como é que está? Inclusive, a AGI chegou a ser oferecida a sua figura aí na região. Como é que está essa situação partidária, Rosário Sul? PTC, como você bem falou, é agora o AGI. Isso. Nessa mudança, o presidente a nível do Estado, o deputado Tomás Holanda, inclusive é daí, do Xeramobim, o deputado Tomás Holanda, ele saiu da presidência. A presidência agora, do antigo PTC, que é o AGI, está com o Carlos Kleber. E me telefonou, eu acredito que o Carlos Kleber também fez uma visita a vocês alguns dias atrás, eu acompanho o trabalho de vocês e observei. Nós conversamos por telefone semana passada, tem uma reunião marcada em Fortaleza semana que vem, e há sim interesse de minha parte continuar com o partido. Não sei se assim será, mas que há interesse sim. Perfeitamente. Bom, a gente faz o primeiro intervalo comercial, daqui a pouco no retorno, eu queria que Rosário respondesse como é fazer política no Vale do Jaguaribe. Daqui a pouco no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte telespectador desta TV que é tudo de bom para você de Quixeramobim para o mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o comunicador Rosálio Daniel, da região do Vale do Jaguaribe, empresário também, e divide tela hoje conosco para tratar de política, sobretudo também da região. Rosálio, fui para o primeiro intervalo, já antecipando a pergunta, agora eu refaço. Como é fazer política no Vale do Jaguaribe? Fazer política no Vale do Jaguaribe é participar de um clima nervoso, de um clima acirrado, de um clima de muita disputa. Desculpe, eu não sei se nas outras regiões do estado do Ceará é assim. Até porque faz tempo que eu passei pelo Quixeramobim, faz tempo que eu saí do meu senador Pompeu, apesar de não esquecer de senador Pompeu, de Quixeramobim, passei pelo Quixadá, mas aqui é acirrado, é nervoso, é um clima de tensão. Tá? Novos nomes querendo explorar este mundo da política e os velhos nomes que não querem sair do cenário da política, aí é onde está o problema. Tá? Mas a minha tentativa, inclusive com a minha candidatura a prefeito, foi de inaugurar um novo jeito de fazer política e um novo tempo na política da região do Vale do Jaguaribe. Eu acredito, Fabiano, e telespectadores, ouvintes, seguidores da Sertão TV e do Ceará em Pauta, eu acredito que nós estamos vivendo num ciclo, numa mudança de ciclo. Os velhos políticos já estão na hora de se aposentar, de sair do cenário político e dar espaço para os novos. Não significa dizer jovens de idade, mas novas ideias. Eu penso assim, a minha intenção, quando fui candidato, foi de também, não só disputar, mas também de inaugurar um novo tempo na política de Limoeiro do Norte, que é uma cidade que representa muito, né, do Vale do Jaguaribe, e além de inaugurar esse tempo, inaugurar um novo jeito de fazer política. Eu falo, fazer política no Vale do Jaguaribe é acirrado, é nervoso, é um clima tenso, principalmente porque aqueles mais velhos não querem desocupar o tamborete. E os mais novos estão querendo se achegar para ocupar o seu espaço, o que é natural. Rosálio, com relação à sua posição política em relação ao governo do Estado, você é uma figura que se alinha com as ideias do governador Camilo Santana. Como é o seu posicionamento político em relação ao governo, ao PDT também, que quer queira ou não, divide também essa responsabilidade, que já está no páreo para disputar o governo do Estado? Como é o seu alinhamento em relação a essas figuras e lideranças estaduais? Eu sou um dos poucos políticos do interior do estado do Ceará que posso dizer que eu tenho a liberdade de pensamento e de expressão. Eu não tenho nenhum chefe político. Eu não tenho amarras a correntes políticas. Eu digo o que eu quero dizer, claro, dentro do respeito, né, mútuo que deve acontecer na política. O governador Camilo Santana,
desse período da pandemia, desse episódio da pandemia, foi de um equilíbrio extraordinário, que poucos políticos brasileiros têm. E político tem que ter equilíbrio. Mas não pode ter equilíbrio apenas em atitudes. As atitudes, né, do governador Camilo Santana perante a pandemia foram atitudes equilibradas de um grande administrador. Porém, para ser equilibrado, é necessário, tá, fazer com que toda a administração, em sua plenitude, funcione normalmente. Eu senti que, por conta da pandemia, se abraçou a questão do Covid-19, mas nós deixamos de lado, correndo frouxo, outras questões, né, administrativas e políticas públicas do Estado do Ceará. E hoje, com a diminuição da pandemia, a gente claramente pode ver o resultado. A violência, por exemplo, no interior do Estado do Ceará é muito grande. Eu sei que violência existe em todo canto, a gente não pode ser hipócrita, mas o nível de crueldade que está chegando a violência no Estado do Ceará é de assustar. O governo tem que tomar uma atitude nessa questão. Outra coisa que eu sempre falei e continuo falando, tem muita gente em casa sofrendo com dor, esperando a cirurgia nos hospitais. Eu sei que os hospitais, naquele momento, estavam abraçando a questão da pandemia. É justificável. Mas agora, urgentemente, tem que se fazer, tá, um mutirão, uma programação no sentido de cirurgiar pessoas que estão com outras patologias, com outras doenças, esperando em casa. Só sabe a dor quem sente. E doença, igual a fome, também não pode esperar. Então, o governador Camilo Santana, muito equilibrado, com as atitudes perante a pandemia, mas deixou, por outro lado, alguns itens da administração e da política pública do Estado do Ceará ficarem para depois. Tomara que agora, com a pandemia diminuindo, ele abraça essa causa. Rosário, gestão de Limoeiro do Norte, qual o seu posicionamento em relação à gestão do prefeito Zé Maria, inclusive reeleito, e essa especulação, inclusive você como morador agora da região, que pode até confirmar, existe essa especulação de fato de que o prefeito pretende lançar o nome da filha como deputado estadual? Rosário Daniel disse que está avaliando, também pode ser nesse cenário para 2022? Você tem razão, aqui há um grande comentário, aqui há, de certa forma, já um movimento muito intenso, por sinal, em torno da pré-candidatura da filha do prefeito de Limoeiro do Norte, doutor José Maria Lucena. É a Juliana Lucena. Atualmente ela é secretária de governo, tá? E é legítima essa candidatura. O prefeito municipal tem um grupo político e é certo que o grupo político tem um candidato a deputado estadual, a deputado federal, e se for da terra, melhor. O último deputado estadual que nós tivemos em Limoeiro do Norte foi o ex-prefeito e o ex-deputado Paulo Duarte. E lá para cá não tivemos mais, sempre votando em outros. Então a filha do prefeito de Limoeiro do Norte é pré-candidata a deputada estadual. Não conversei com ela ainda, mas são rumores, são comentários muito fortes. Eu acredito que sim, e repito, é legítima essa intenção. O grupo do prefeito tem que ter uma candidatura, é um bom nome, uma boa candidata. Só que não é necessariamente que ela seja a única candidata, né? E aí onde entra o meu nome, os nomes de outras pessoas em Limoeiro do Norte estão sendo avaliados, comentados, ventilados. E acerca da administração, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte tem feito o básico. Se agarraram aqui a questão da pandemia. Como o governador Camilo Santana fez, se agarrou à questão da pandemia e deixou outros assuntos para resolver depois. Muito bem, mas que esses assuntos sejam resolvidos imediatamente, até porque a pandemia está diminuindo e os outros assuntos estão, de certa forma, ganhando fôlego, como, por exemplo, a fome, a crueldade da violência, as cirurgias de pessoas que estão com dores dentro de casa. Aqui em Limoeiro do Norte,
Nós tivemos o básico durante todo esse período da pandemia, só o básico, só a política pública, só o sistema governamental de políticas públicas que vinha do governo do Estado e do governo federal funcionou, e nada mais. Não tem um programa de iniciativa da Prefeitura Municipal para atender os mais pobres e os mais carentes. Vacina, toda a Prefeitura vacinou. Vacina enviada pelo governo federal, mandada deixar em casa, no terreiro da gente, pelo governo do Estado, que mandou deixar de helicóptero as vacinas no terreiro da casa da gente, no quintal da casa da gente, e os prefeitos nada mais fizeram do que vacinar o povo. Vacinar o povo não é nada demais, até porque aí já existem os profissionais do município. Então, fora isso, você não vê os prefeitos fazendo além da sua obrigação. É raro uma notícia, difícil uma notícia de um município onde o prefeito tomou uma atitude. Tá? Nós temos, sim, prefeitos que tomaram atitudes, mas aqui no Rio do Norte, no caso, somente o básico. E nós estamos na hora, Fabiano, nós, quando eu digo nós políticos, fazer além da nossa obrigação. Pronto, aí essa pergunta. O que seria esse além da obrigação, na sua opinião? Nós tivemos notícias, por exemplo, de prefeitos que doaram seus vencimentos para a causa daqueles que não tinham que comer. Nós tivemos, por exemplo, prefeitos, vereadores, que se mobilizaram, tá, para a confecção de cestas básicas para distribuir para a população. Mas o que foi distribuído em Limoeiro do Norte e o que foi distribuído, tá, na grande parte dos municípios foi uma cesta básica da merenda escolar, que já era do aluno, que já era dos pais, das famílias. A merenda escolar já é destinada à população. Então, os prefeitos que pegaram as cestas básicas da merenda escolar e fizeram cestas básicas e distribuíram para a população escolar, apenas escolar, fazendo de conta de que era, né, uma coisa de grande valor, para nós não era. A merenda escolar já é da comunidade estudantil e algumas ações dessa natureza, ações efetivas, ações ativas, ações concretas, de chegar junto às pessoas mais pobres, mais necessitadas, faltou e continua faltando. Com relação ainda a essa questão de Limoeiro, como é que está? Porque nós estamos agora num período muito difícil, Rosário, que é já todo mundo tentando retomar ainda as atividades de certo modo já ganhando um certo ritmo, alguns já voltando à chamada novo normal, e um dos assuntos que mais se bate, por exemplo, à porta aqui do nosso grupo é emprego também, né? Além da questão da necessidade e do passar fome, que é algo que tem sido frequente, praticamente todos os dias a gente que é comunicador recebe diariamente essas pessoas batendo na porta das emissoras de rádio e de TV fazendo um apelo, pedindo, na verdade, não só por comida, Rosário. Exame médico também é uma demanda muito frequente, exame e consulta especializada, e emprego, né? Geração de emprego e renda. Limoeiro está preocupado com isso também, na sua opinião? Não. Há um comentário de que nós temos que ter. É a voz do povo, inclusive. Essa voz não é de agora. Aqui em Limoeiro do Norte nós temos um clamor muito grande por emprego, por ocupação, por renda. Mas essa questão do emprego, da indústria, do trabalho, da renda e da ocupação, infelizmente, é só um texto para discurso político. Na hora da inauguração, na hora de uma eleição, é o discurso político partidário eleitoral e nada mais. Infelizmente, Limoeiro do Norte, que é conhecida como a Princesa do Vale, a Serra das Bicicletas, é referência na área educacional para toda a região. Nós temos aqui em torno de nós cerca de 20 municípios. Nós somos a sede do bispado, né? Então a sede da diocese fica em Limoeiro do Norte, é uma cidade importante, educacional, intelectual, mas
Outras cidades menores já têm ocupação e renda para a população. Morada Nova tem fábrica de calçado, tem fábrica de leite. Quixeré, cidade aqui vizinha, também tem fábrica de calçado. Tabuleiro do Norte, conhecida como a Terra dos Caminhoneiros, acabou de ganhar, agora do governo do estado, um parque polo metal mecânico para instalar indústrias e para instalar oficinas mecânicas de caminhão. Nós temos Alto Santo, mas lá na frente, que tem fábrica de confecção. Nós temos Jaguaruana, que já é conhecida como a Terra das Redes. Cada quintal de casa tem ali a sua rede artesanal, vendida inclusive para o mundo. Russas, nós temos fábricas de calçados com vários centenas de empregos para a população. Chegando agora, uma fábrica com indústria de leite em pó, tá? Enfim, Morada Nova também. Limoeiro do Norte fica sozinha. Limoeiro do Norte fica para trás. Limoeiro do Norte não tem indústria de calçado, indústria de leite, nada nesse sentido de ocupação e renda para a população. O povo, na sua maioria, vive da prefeitura, vive do comércio, vive, de certa forma, de ajuda, né, de nós que fazemos da imprensa, de políticos que querem ajudar. Porém, nós temos aqui uma grande indústria parada, que é a indústria do turismo, que ainda ela não foi impulsionada, que é a indústria que mais gera ocupação e renda no mundo. Nós temos aqui a Chapada do Apodi, que antigamente, né, tinham as fazendas que plantavam melão, que plantavam abacaxi e que foram embora, desencadeando centenas e centenas de empregos. Então essa é a situação econômica de Limoeiro do Norte. Precisamos deixar o discurso de emprego e de renda e concretizar emprego e renda para a população, principalmente para os mais jovens. Bom, eu queria fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu queria subir um pouquinho para o governo do estado. Qual é a visão de quem vive e de quem respira a política do Vale do Jaguaribe com relação aos nomes que estão postos aí para a disputa ao governo e a avaliação também da oposição no estado do Ceará? Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos de Quixeramobim e de todo o Sertão Central, porque aqui a Sertão TV é feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue dividindo tela com o amigo Rosário Daniel, do município de Limoeiro do Norte, região do Vale do Jaguaribe. Rosário, como bom entendedor da política, inclusive participa também dela, mas, além disso, é um comentarista,
porque eu acompanho também seu trabalho. E eu queria lhe fazer agora essa pergunta, de entrevistador a entrevistado. Como você está avaliando o cenário para 2022 a nível de governo do Ceará, dos nomes do PDT que estão postos e também da oposição? Como é que você vislumbra aí esse embate ano que vem? É difícil ainda para nós que estamos de fora analisar assertivamente o que poderá acontecer. Até porque ainda demora um pouco. Porém, já começou a correria, o corre-corre, a corrida, né, rumo ao palácio onde está o Camilo Santana. Como eu já lhe falei, o Camilo Santana foi um governador, é ainda um governador equilibrado, por conta das atitudes perante a pandemia, porém esqueceu, deixou de lado o outro lado do governo que agora está aparecendo, com resultados negativos, que é a crueldade, a violência, a fome e outros pontos da saúde que deveria, paralelamente à pandemia, ter sido tratados, que são as cirurgias eletivas, os exames que você falou, mas enfim, isso aí a gente já comentou. O Camilo, mesmo com, eu não diria falha, mas com essa característica de ter abraçado a pandemia e esquecido, de certa forma, outras questões administrativas, mesmo assim, ele é um excelente governador. Os números estão mostrando, cada pesquisa que aparece, o Camilo aponta lá em cima com a sua popularidade, com o povo dizendo sim, gostando do seu governo. É muito difícil um candidato para substituir o Camilo Santana. Por isso que o governo tem aí andado para cima e para baixo com o Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que se mostra um deputado humilde, muito bem relacionado com os demais deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu já ouvi muitos prefeitos, amigos meus aqui da região, e eles falam que o Evandro Leitão é um homem de bom trato, carismático, bom papo, humilde. É um nome que está caindo na boca dos prefeitos do interior do estado do Ceará, até porque anda colado com o Camilo Santana para onde vai. Mauro Filho é um técnico, um economista, muito ligado ao Ciro, muito ligado ao Cid, um grande deputado federal. Ele colaborou e vem colaborando imensamente com a economia do estado do Ceará, que não é ruim, se formos comparar com as outras economias dos estados do Nordeste brasileiro. É um bom nome? É, mas é técnico. O governo precisa de um nome que seja técnico, mas que ao mesmo tempo seja um bom político. Use da política da boa vizinhança. Mas é um nome que está aí na disputa. Roberto Cláudio foi prefeito de Fortaleza, um grande prefeito, é um cara carismático, e além de ser carismático, ele tem um bom papo, uma boa oratória, sabe discursar. Não sei se ele aprendeu com o Ciro ou com o Cid, mas sabe muito bem fazer discurso. Isso ganha muito ponto para quem é candidato. Porém, nós sabemos que existem algumas investigações relacionadas à administração passada do Roberto Cláudio em Fortaleza. Isso corre o risco, de certa forma, de arranhar um pouco a imagem dele para quem gostaria de ser candidato ao governo do Estado. E nós temos aí, na minha visão, uma peça muito importante desse jogo de sucessão estadual do lado do governo do Estado, que é a vice-governadora. A vice-governadora Isolda Sela vai assumir agora o governo do Estado, depois que o Camilo sair para ser candidato ao Senado, ela tem que assumir. Nós vamos ver qual vai ser o desempenho da Isolda Sela como governadora, mas atualmente a leitura que nós podemos fazer dela é de uma política discreta, centrada, uma mulher equilibrada, muito bem vista na educação, muito, digamos assim, ligada ao Ciro, ao Cid,
E também a João da Sela representa a classe feminina cearense, que nunca teve a oportunidade de chegar ao governo do Estado. Nós nunca tivemos, pelo que me consta, uma governadora. Então, são nomes interessantes, cada um com seus fatores que fazem a grande diferença. Eu vejo que é realmente a pesquisa dentro, né, da estrutura do governo que vai escolher quem vai ser o nome. Mas esses nomes aí que estão colocados, na minha visão, cada um tem esses fatores aí que podem, de certa forma, influenciar. Oposição, Rosário. Oposição, diferente do pessoal que está ligado ao governo do Estado, a oposição não tem muitas alternativas. Nós temos aí o capitão Wagner, que se diz pré-candidato ao governo do Estado. Nós temos o senador Luiz Eduardo Girão. Inclusive, hoje circulou uma informação de que ele seria candidato ao governo do Estado, mas há também informações de que é fake news, não existe. O ex-senador Eunício Oliveira já se colocou à disposição da população cearense, é um grande nome, é um grande homem, porém o Eunício nos bastidores já começa a se articular para deputado federal, então sobra o capitão Wagner. Mas a grande pergunta é, quem vai apoiar o capitão Wagner? Quando eu digo apoiar o capitão Wagner, é oferecer a esta futura candidatura, possível futura candidatura, uma estrutura adequada, né, para concorrer ao governo do Estado. O capitão Wagner, apesar de ser um homem de boas intenções, o deputado federal que faz um trabalho voltado principalmente para a segurança do Estado, que é o que nós estamos precisando realmente agora, mas é um homem humilde, ele não tem posse, não é empresário, é um servidor público, ele tem que ter uma estrutura para abraçar uma candidatura deste porte ao governo do Estado. Ele tem uma ligação muito forte com o presidente Bolsonaro, que nesse momento não está com a imagem perante a população positiva. Estou dizendo que o presidente Bolsonaro não tenha seus seguidores, e como tem sim. Porque a eleição não está para presidente, não está ainda garantida quem vai ganhar. A gente só sabe o resultado da eleição depois que abre as urnas. Mas o Bolsonaro, quer queira ou quer não, é uma grande liderança, tem seus seguidores, né? Seguidores muito aguerridos, muito fortes, né? Então, assim, mas mesmo diante dessa situação, a imagem dele não está positiva como deveria estar. A popularidade dele não é positiva. Ele está tentando, com o Auxílio Brasil, modificar essa imagem dele perante a população. Pode ser que lá para o Natal, quando ele quer aumentar o valor do Auxílio Brasil, pode ser que no ano que vem certas coisas possam até melhorar para o Bolsonaro. Mas nesse momento, quem se encostar no Bolsonaro acaba, de certa forma, tendo dificuldades perante a população. Rosário. O capitão Wagner tem essas dificuldades. É um grande deputado federal, um servidor exemplar do Estado do Ceará, e se tivesse uma estrutura adequada para concorrer, no entanto, eu vou dizer uma coisa, quando o povo quer, não tem dinheiro que mande não. É isso que eu ia perguntar. Eu fiz essa pergunta a ele na última visita que ele teve em Xerambim, apoio de prefeitos, né? E aí ele me respondeu que Eduardo Girão, ele não se recorda de ter tido um leque de prefeitos à disposição dele, ele conseguiu a eleição para Senado. Então ele confia muito no apoio popular. E a pergunta que eu lhe faço como analista político também é, o apoio de prefeito pesa ou não pesa para o governo do Estado, na sua opinião? Pesa. O apoio de prefeito pesa para o governo do Estado, porque política também é grupo. Você não é candidato de si só. Você tem que ser impulsionado por ideias, por convicções, por um partido, né, por um movimento, abraçar uma causa, ser corajoso, ter a coragem de falar,
está disponível de manhã, de tarde, de noite, para respirar política e defender os seus ideais. Tudo isso o capitão Wagner tem. Mas, além disso, é necessário estrutura. Para bom entendedor, minha palavra basta. Para aqueles que não estão entendendo, é dinheiro mesmo. É necessário que o partido tenha, de certa forma, disponibilidade de investir nos mecanismos legais para impulsionar a candidatura do rapaz, do deputado capitão Wagner. Então ele tem que ter grupo e tem que ter estrutura partidária para colocar a candidatura na rua. Ele tem convicção, tem boas ideias, ele abraça uma causa, é um grande servidor, é uma imagem nova, um homem que, de certa forma, representa a mudança do estado do Ceará, politicamente falando, porque a gente não pode esquecer que o grupo que está aí no poder tem o seu desgaste natural da época que ficou como governo do estado. Isso tudo conta a favor do capitão Wagner, mas é necessário o grupo. Claro, o grupo maior que tem é o grupo do povo, mas o grupo do povo ainda, infelizmente, é influenciado e é impulsionado por alguns mecanismos, inclusive os favores eleitorais que são feitos pelos prefeitos municipais. Bom, o Vale do Jaguaribe já recebeu o encontro, inclusive do PDT, já observou a presença de algumas lideranças políticas, mas eu queria subir um pouquinho mais o debate com reflexo aqui no Estado. A gente vai fazer mais um intervalo, Rosário? E essa entrada aí do Moro na disputa, com essa recente pesquisa divulgada, como é que na sua avaliação fica Ciro Gomes? E aqui no Estado, PT, PDT, como é que você avalia também aí esse enrasque de definição em relação a candidaturas para definição também em 2022? Daqui a pouco, no retorno do intervalo, você permanece por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade e o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança
dançar com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o amigo Rosário Daniel. Assim como ele, eu quero já antecipar que nós vamos seguir entrevistando e colhendo a visão também de outros comentaristas políticos, de outros comunicadores, jornalistas do Estado, nessa próxima rodada aqui do Ceará em Pauta. Mas, Rosário, com relação ao governo federal, a gente viu a recente divulgação de uma pesquisa já colocando o juiz Sérgio Moro dentro dessa disputa, até de certo modo competitivo, com o Ciro Gomes. Como é que você vislumbra essa situação? E mais ainda, como é que você também enxerga essa questão do PDT aqui no Estado junto com o PT, tendo que ter palanque para o Ciro, se concretizar a sua candidatura, e tendo que ter palanque para o Lula, que é, nas pesquisas, o candidato até então mais competitivo. Então, como é que você avalia esse entrave do PT e do PDT em relação ao governo do Estado aqui no Ceará? Termina, na sua opinião, os dois juntos ou está caminhando realmente para cada um ir para o seu quadrado? Na minha visão, tudo está muito embaralhado ainda, e é a visão de todas as pessoas, comentaristas, comunicadores como você e eu, nós não podemos vislumbrar outra coisa, a não ser que está um nó muito bem dado e este nó para ser desatado, só o tempo é que dirá, só o tempo desatará, Fabiano, este nó que o próprio tempo deu. Tudo aqui no estado do Ceará, nenhum político se atreve a dizer o que acontecerá. Comentarista, nenhum comunicador, essa que é a grande verdade. Porque as duas peças principais do grande jogo político nacional são o presidente Jair Bolsonaro, que há pouco tempo somente foi que decidiu para qual partido irá. Até recentemente nós tínhamos um presidente da República sem partido. Isso é ilegal? Não. É imoral? Não. Mas mostra que o próprio presidente da República não tinha ainda a posição política partidária definida, que faz com que todos os estados fiquem certos com seu futuro eleitoral. Então, o presidente da República se decidiu há pouco tempo a ida para um partido. Não sei nem se vai mudar. Poderá mudar daqui para amanhã, não sei. E o presidente Lula, que é outra peça importante, também não sabe se é candidato à presidência da República. Essa que é a verdade. Jair Bolsonaro está tentando escapar, melhorar a sua imagem diante da população, com essas políticas públicas, como o Auxílio Brasil. Acredito que o auxílio emergencial deverá ainda continuar. Se não continuar o auxílio emergencial, vão inventar outra coisa. O Vale Gás agora já começou a valer. Então, assim, o presidente vai usar de todos os mecanismos necessários e possíveis para melhorar a imagem dele perante a população. Então, nenhum estado, inclusive o Ceará, nenhum partido, PDT, PT, poderá dizer o que vai acontecer enquanto não se definir as questões nacionais. O Jair Bolsonaro, agora que escolheu o partido, poderá mudar? Pode. O Lula, na última entrevista que deu, disse que só lá para fevereiro ou março é que vai dizer se será candidato à presidência da República ou não. O Moro, chegando agora, muda o quadro completamente, porque essa pesquisa que você falou já o coloca num lugar de visibilidade perante a população. O Ciro Gomes mostrou, de certa forma, que continua com oxigênio,
continua respirando, é danado, ele não vai desistir fácil, mesmo que o partido dele queira abandoná-lo, como aconteceu agora nesse episódio da votação no Congresso. Mas o Ciro, ele é convicto de que, de certa forma, a candidatura dele vai crescer. E para completar, meu amigo Fabiano, o PSDB praticamente se acabou agora. Com essa crise eleitoral interna, que não puderam escolher nem o pré-candidato a presidente da sigla, isso, de certa forma, fragiliza o partido por demais, mesmo tendo nomes especiais, como é o nome do caso do Tasso, do João Dória, do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É certo, meu amigo, que vai acontecer no estado do Ceará entre PT e PDT. Poderá até mesmo continuar essa união, como poderá haver uma separação. Porém, primeiro, nós temos que aguardar o que vai acontecer lá em cima. Rosário, já observei encontros regionais de partidos sendo realizados aí na sua região, no Vale do Jaguaribe. Aqui no Sertão Central não foi diferente, já começam a visitar, talvez se projetando nomes para 2022, tanto para deputado como para governador, quem sabe até Senado, enfim. Mas eu queria encerrar essa rodada do bloco lhe fazendo algumas perguntas no bate-pronto aqui, pode ser? Pode. O que é que o Vale do Jaguaribe precisa ou já deveria ter e que não tem, na sua opinião? A região metropolitana do Vale do Jaguaribe. É importante construir esse projeto, porque é com a região metropolitana do Vale do Jaguaribe nós podemos captar mais recursos, ser mais fortes, pensar o Vale do Jaguaribe como um todo, e não cada cidade pensando só individualmente. Individualismo não faz região nenhuma crescer. Temos que ter, primeiro, a região do Vale do Jaguaribe e injetar, motivar o turismo, a indústria que mais cresce, e nós temos muito aqui, principalmente o turismo natural e religioso. Com a chegada dessas novas, na verdade com essas visitas aí, que vão se tornar mais frequentes, principalmente com a chegada do próximo ano, que é um ano político aí na região, se escuta muito perspectiva, projeto, promessas, compromissos. E em meio a esses comprometimentos, o que é que Rosário Daniel queria escutar também da classe política para a região? Gostaria de escutar algo diferente. São as mesmíssimas coisas, as mesmíssimas promessas, todos os anos de eleição. Promessas no sentido de indústria, de fábrica, para Limoeiro do Norte especialmente. Só que isso já está ultrapassado. Nós não estamos mais na era da passagem molhada. Nós já estamos na época das grandes pontes entre as cidades, entre as comunidades, e por incrível que pareça aqui ainda se fala em passagem molhada. Então, levando isso para uma outra realidade, é necessário pensar maior. Antigamente sim, fábrica, indústria, ótimo, mas está na hora de pensar maior. Nós temos que acompanhar a evolução dos tempos. E o tempo hoje é trabalhar unido, unificado. Região metropolitana do Vale do Jaguaribe tem que ser criada imediatamente. E nós temos que abraçar, incentivar, fazer movimentar a indústria do turismo. Aqui, Fabiano, aqui, seguidores da Sertão TV e do programa Ceará em Pauta, na região do Vale do Jaguaribe, nós temos a terceira maior romaria do estado do Ceará, perdendo apenas para Juazeiro, Padre Cícero, Canindé, São Francisco. Nós temos aqui a romaria de Nossa Senhora da Saúde, da comunidade do Vidago da Bica. Centenas de pessoas todos os anos vêm para essa romaria. Nós temos a quarta maior romaria do estado do Ceará, que é na comunidade do Espinho, a festa de Santa Luzia. Romeiros de todo o Ceará vêm para cá, para a quarta maior romaria do estado do Ceará. Nós temos aqui a Chapada do Apudi, foi por onde veio o Lampião, fugindo do tiroteio de Mossoró. E Lampião veio pernoitar aqui, ao lado da Catedral de Limoeiro do Norte. Tem a gruta onde ele se escondeu para depois escapar. A história que nós temos aqui, como nós temos aí no senador Pompeu, na questão dos campos de concentração. Esse tipo
de história, esse tipo de fatos que aconteceram no passado, nos dão na atualidade a oportunidade de ocupação e renda para a população através do turismo. Só que até a hora dessa ninguém acreditou. É isso que eu acredito. Turismo, tá? Cultura, que nós temos aqui forró, pé de serra, bumba meu boi, maneiro pau, nós temos artesanato, onde as mulheres aqui pegam barro e transformam em louça para vender para o estrangeiro. Nós temos rede feita na Jaguaruana, nós temos o castanhão, que é de certa forma uma riqueza natural, patrimônio do nosso sertão e que poderia servir como atrativo, só que isso não é visto por nenhum político, por nenhum candidato. Isso me deixa triste, mas me deixa também motivado a abraçar essa causa. Agradecendo a sua participação e disponibilidade, desejando sucesso e agradecendo desde já pela participação aqui no Ceará em Pauta, mas eu queria encerrar com a última pergunta. E seu objetivo de vida, talvez político, já que é o assunto do programa, qual seria, Rosário? Estou esperando, como eu falei no começo do programa, tá, a disponibilidade para ser candidato a deputado estadual ou deputado federal. Eu estou esperando decisões partidárias, estão acontecendo reuniões, conversações, há disponibilidade sim do Rosário Daniel ser candidato a deputado federal ou a deputado estadual. Porém, se eu não for, não tem nenhum problema, porque isso não é paixão, é convicção de que somente pela política feita com seriedade a gente pode modificar esse quadro que nós estamos. Nós vivemos num país que faz de conta, nós vivemos fazendo de conta que está tudo bem e não está. Nós fazemos de conta que alguns programas emergenciais estão matando a fome do povo e não está. Você como comunicador, eu sabendo que na nossa porta bate todo dia pessoas pedindo exames, atrás de cirurgia, de médico especialista, enfim, e não tem. Essa é a grande vontade de continuar servindo. Esse é o grande propósito, tentar modificar essa situação. Eu sei que os governos que passaram, através das políticas públicas, já fizeram muito, mas é preciso fazer mais do que muito. É preciso fazer sempre mais do que a nossa obrigação. Sendo candidato ou não, eu vou continuar assim, comunicando na tentativa de conscientizar o povo e servindo. Porque eu acredito que a gente veio para cá para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Rosário, muito obrigado pela participação, meu irmão. Prazer imenso conversar, ouvir um pouquinho também, compartilhar e agradecer, em nome da direção da casa, pela presença aqui no Ceará em Pauta. Muito obrigado. Fabiano, fiquei muito feliz de conversar com você. Sou seu fã, seu admirador, acompanho o seu trabalho. Você é um jornalista muito centrado, muito equilibrado, é assim que tem que ser. O Ceará em Pauta já fez nome, né? É um programa muito bem visto, muito bem acessado, muito bem visualizado. A Sertão TV, tá? É uma marca da comunicação de qualidade no estado do Ceará e no Nordeste brasileiro. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo a programação da Sertão TV, porque eu sei que eu fiz parte da semente dessa história. Eu aguei um pouquinho dessa semente, porque eu tive aí em Xeramobim, trabalhando na primeira etapa, nos primeiros anos, na fundação da Rádio Campo Maior. Foi na Rádio Campo Maior que eu encontrei Serginho Machado, esse amigo que mora no meu coração, Isaurinha Reis, que eu tenho tanta saudade, e outros amigos e amigas do meu Quixeramobim. Não vou citar o nome, porque não tem como citar o nome de todo mundo, mas sempre eu lembro das pessoas amáveis que me ajudaram muito e que eu deixei aí. Enfim, meu querido amigo, eu faço parte dessa história. Eu ajudei a aguar a semente da Campo Maior e hoje se transformou nesse sistema de comunicação de grande respeito para todo o Ceará, para o Nordeste e para o Brasil. Muito obrigado. Fico muito feliz
em ter sido lembrado e convidado para o programa de vocês e aos seguidores, meus conterrâneos do senador Pompeu, do Quixeramobim, que eu morei aí muito tempo, dei muitas risadas, tomei muitas cachaças, me diverti, sofri, aprendi, convivi com o Quixeramobim, não tem como sair do meu coração. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando e nos dando energia, irmão, para continuar em frente. Perfeitamente. Rosário, muito obrigado. A você de casa também que nos acompanhou. Nosso muito obrigado pela audiência e até próxima semana.